Tribunal Judicial da cidade de Maputo decide levar todos os réus das dívidas ocultas para o julgamento. Produção de frango no país subiu nos últimos 10 anos de 16 mil toneladas por ano para 98 mil toneladas. Arrancou hoje a Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal em séniores masculinos. Muito boa noite, este é o jornal. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo decide levar todos os réus do processo das dívidas ocultas para o julgamento. Entretanto, as autoridades ainda não conseguiram localizar e deter 2 réus dos 9 que estavam em liberdade. 18 dias depois de terminar a instrução contraditória, o Tribunal Judicial da capital decidiu pronunciar todos os réus do processo que investiga as dívidas ocultas desde 2015. Com o despacho de pronúncia, a juíza da causa, Ivandra Wamus, entende que a acusação do Ministério Público tem matéria e fundamentos suficientes para levar os 20 réus a julgamento. Entretanto, a defesa dos réus pode contestar a decisão da juíza da causa, apresentando uma reclamação ao Tribunal Superior de Recurso. No despacho de pronúncia, Ivandra Wamus aplicou a prisão preventiva aos 9 réus que ainda estavam em liberdade e ordenou a sua captura. Entretanto, e ao contrário do que a STV avançou na segunda-feira, as autoridades conseguiram deter 7 réus, faltando por capturar Mbanda Anabela Bouk Henning e Zulfikar Ali Ismail Ahmad, os únicos que se encontram em parte incerta. Elias Moyan, sobrinho da antiga secretária particular do então Presidente da República, Armando Guebuza, é o único réu que aguarda o julgamento em liberdade após ter sido solto em fevereiro mediante pagamento de caução. A STV apurou que os 20 réus vão responder pelos crimes de chantagem, corrupção passiva para ato ilícito, peculato, associação para delinquir, abuso de cargo ou função, violação de regras de gestão, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e o uso de documentos falsos. O Conselho de Ministros ratificou hoje o acordo de adesão de Moçambique ao Mecanismo Africano de Apoio Jurídico. Trata-se de uma entidade continental que oferece serviços jurídicos a países em litígio com os credores. 11 anos depois de assinar o acordo, Moçambique ratificou nesta terça-feira a adesão ao Mecanismo Africano de Apoio Jurídico. Trata-se de uma entidade sob tutela do Banco Africano para o Desenvolvimento, BAD, que se dedica ao fornecimento de serviços de assistência técnica e aconselhamento jurídico a países africanos sobre as transações comerciais, litígios com credores e outros serviços relacionados com transações soberanas. Numa altura em que o país está em alguns litígios em tribunais de Londres por causa de processos relacionados com as dívidas ocultas, Moçambique pode, desde já, começar a beneficiar da assistência do Mecanismo Africano de Apoio Jurídico para melhor defender os seus interesses. Ainda nesta terça-feira, na sua 27ª sessão ordinária, o Conselho de Ministros aprovou a resolução que autoriza o Ministro da Economia e Finanças a proceder à assinatura do instrumento de adesão de Moçambique ao Banco Africano de Importação e Exportação, a Afreximbank, na qualidade de Estado participante. Batista Machaie, ex-diretor-geral do Instituto Nacional de Segurança Social, foi detido ontem em Maputo no âmbito do processo autônomo associado ao caso do rombo financeiro de mais de 100 milhões de meticais do INSS, de que é acusada a antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo. Machaie é o segundo quadro do INSS detido por ordens do Gabinete Central de Combate à Corrupção, depois de Francisco Mazoio, presidente do Conselho de Administração, ter recolhido aos calabouços na última sexta-feira e no dia seguinte ver sua prisão preventiva legalizada. Ambos são acusados de crimes de peculato, corrupção e falsificação, num processo que envolve 6 arguidos, entre eles 2 funcionários públicos e 4 particulares. A Presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, diz que estão criadas as condições para a realização da sessão extraordinária a partir de amanhã até a próxima sexta-feira.
Macamo deu esta garantia momentos depois da audiência que concedeu ao embaixador do Egito em Moçambique. Tudo a postos, tivemos a ação da Comissão Permanente para afinar, portanto é tudo a postos, teremos 3 dias de trabalho em princípio. A sessão tem os pontos que tem, como sabem, não se pode adicionar nenhum ponto. Os pontos podem ser discutidos todos, mas os que não entraram, não entram mais. Nesta terça-feira, Verônica Macamo recebeu em audiência o embaixador do Egito no seu gabinete de trabalho. Dentre vários assuntos, as partes reforçaram as relações bilaterais em várias áreas, com destaque para assuntos parlamentares. Discutimos sobre as relações bilaterais entre a República Árabe do Egito e a República de Moçambique, e como podemos promover estas relações em todas as áreas, incluindo na área parlamentar. De referir que Moçambique e Egito cooperam em áreas como agricultura, educação e formação, recursos naturais e turismo. As bancadas parlamentares consideram determinante a transformação do acordo de paz em lei. A Frelimo e a Renamo chamam a atenção de toda a sociedade neste propósito e o MDM apela a não ignorar as ameaças feitas pela auto-intitulada Junta Militar. A Assembleia da República vai estar reunida em sessão extraordinária esta quarta-feira para apreciar a proposta de lei do Acordo de Paz. As bancadas da Frelimo e Renamo já definiram a tendência e garantem que vão aprovar o documento. É importante. Sinto eu que todos nós temos a obrigação de acarinhar a paz. Mas há um aspecto a não ignorar. A auto-intitulada Junta Militar da Renamo que pode ameaçar o mais recente Acordo de Paz. Mas antes, há que ter fé que a situação pode ser ultrapassada, sem chegar ao extremo. Nós queremos acreditar no bom senso. Já o Movimento Democrático de Moçambique, que diz não estar distante do propósito da paz, considera necessária a reflexão sobre a junta militar. Há uma agitação política nacional e que nos convoca a todos nós a uma reflexão profunda sobre o ambiente que o país vive. Agora, o MDM fará a sua parte. Em sessão extraordinária entre esta quarta e sexta-feira, além da proposta de lei do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, consta também da agenda a apreciação do projeto de lei para o funcionário parlamentar, bem como a eleição dos membros do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Quem junta-se ao apelo é também o presidente do MDM, que disse hoje que o governo e outras alas da sociedade envolvidas no processo DDR terão que intervir com celeridade na busca de soluções no conflito interno na Renamo. David Simango entende que o conflito no maior partido da oposição deve ser solucionado para não ameaçar a paz, ou melhor, o acordo de paz e reconciliação de Maputo. David Simango reagia esta terça-feira à crise que se vive no maior partido da oposição em Moçambique e sobre a eleição do general Mariano Nhongo na Serra da Gorongosa como novo presidente da ala militar na Renamo, tendo dito que as entidades governamentais devem intervir com celeridade para não se colocar em causa o mais recente acordo de paz. Preciso compreender que aquele grupo esteve do lado do líder da Renamo durante muitos anos e em muitas e diferentes circunstâncias. Mesmo quando houve o reinício dos conflitos, estavam sempre do lado dele. O que é que combinavam? Qual era a motivação deles? Quais eram as expectativas deles? Portanto, se nós estamos a fazer as negociações ignorando as partes, traz problemas. Simango diz que a crise na Renamo resulta da exclusão de membros na negociação do processo, desmilitarização, desmobilização e reintegração das forças da perdiz. E nós temos vindo a chamar, já dissemos, que o diálogo a dois tem riscos. Este é um dos riscos, porque as pessoas não foram envolvidas no processo. E elas acham que as suas motivações, as suas expectativas não foram satisfeitas. Então, há que de fato encontrar uma plataforma de sentar com as pessoas, sentar com eles. Então, eu fico satisfeito quando eles dizem que querem a trégua, significa que eles sabem o que querem, sabem que são moçambicanos, sabem que o país precisa desenvolver e sabem que são peças-chave nesse processo.
António Frangules diz que não leva varinha mágica para resolver os problemas do Conselho Constitucional, respeitando a lei que o juiz conselheiro diz que dará a sua contribuição nos próximos 5 anos. Uma semana depois de ser confirmado como candidato a juiz conselheiro do Conselho Constitucional, indicado pelo maior partido da oposição, o ex-diretor da extinta Polícia de Investigação Criminal falou dos objetivos como futuro juiz deste órgão de soberania. Isto tem que ficar muito bem claro. Eu não vou levar varinha mágica, eu vou funcionar dentro das minhas capacidades, daquilo que é a minha postura, não é? Como pessoa, não olhando a cores nenhuma, mas olhando simplesmente ao facto, objetivamente. Portanto, e eu estou a olhar para a coisa como ela é. Esse é que vai ser o meu papel. O que vai, portanto, ser instrumento vai ser a minha consciência e a lei. Porque a composição do Conselho Constitucional obedece o critério da representação proporcional, onde a Renamo é representada por 2 juízes e a Frelimo por 3, Frangules diz que irá despir-se das cores partidárias e usar a sua consciência e respeitar a lei. Nós sabemos que em caso de conflito vai-se à votação e eu estou a representar uma formação política que é minoritária lá na representação, logicamente que quando estão os interesses, digamos, partidários a falar mais alto, logicamente que vai ganhar a formação que tiver mais votantes. Mas lá estará o voto vencido de Frangules e não vai falar, nem vai apelar aos conceitos políticos, vai apelar aos conceitos científicos da doutrina do direito. Esta terça-feira, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e da Legalidade realizou uma audição parlamentar aos candidatos a juízes conselheiros do Conselho Constitucional. Esta audição é importante para fazer a aferição da regularidade dos processos dos candidatos propostos pelas bancadas parlamentares, analisar com os candidatos a sua própria visão sobre os órgãos por os quais são propostos, para conhecermos. A Assembleia da República poderá na próxima quinta-feira ratificar a nomeação da Presidente do Conselho Constitucional e eleger os novos juízes do órgão. Os 2 dos feridos no acidente ocorrido em Inhambane continuam em tratamento no Hospital Central de Maputo. Um paciente está na sala de reanimação e outro encontra-se na enfermaria de neurocirurgia. Estas são as marcas de um acidente do qual Luísa não lembra muita coisa. Não me lembro muito bem, só sei que quando estávamos a chegar na vila mesmo de Massinga, vinha um carro que nos cortou prioridade no carro da frente do Pirlampo. Depois do corte de prioridade veio o embate e depois desmaiou. O resto de coisa que foi despertar já no hospital. Despertou no Hospital Provincial de Inhambane, mas a gravidade dos ferimentos obrigou a transferência para o Hospital Central de Maputo. A entrada foi verificado que apresentava uma fratura a nível da coluna vertebral torácica e traumatismo crânioencefálico moderado. Neste momento, a paciente encontra-se na enfermaria de neurocirurgia, onde poderá dar continuidade ao tratamento. Quem também está em tratamento é um dos colegas de Luísa, que encontra-se na sala de reanimação. O paciente apresentava-se consciente, porém apresenta traumatismo crânioencefálico com fratura da base do crânio e apresenta também fratura das costelas com posterior pneumotórax. Os 2 pacientes internados no Hospital Central de Maputo faziam parte da comitiva do governador de Inhambane, que seguia para um trabalho no distrito de Massinga na manhã desta segunda-feira.
Nos últimos 10 anos, a produção do frango no país saiu de 16 mil toneladas por ano para 95 mil toneladas. Neste momento são importadas 3.500 toneladas de frango congelado para suprir o déficit de consumo. A cidade de Nampula acolhe a reunião provincial de avicultura que decorre sob o lema pela autossuficiência de produtos avícolas e geração de rendimentos. Apesar de ser um encontro de produtores locais, o diretor nacional de veterinária no Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar saiu de Maputo para vir falar do desempenho deste setor que, de acordo com os números, nos últimos 10 anos, aumentou de forma exponencial a produção. Há cerca de 10 anos, Moçambique produzia só cerca de 16 mil toneladas de frango. E neste momento estamos a produzir cerca de 98 mil toneladas. Este aumento da produção de frangos é graças ao envolvimento de todos os intervenientes da cadeia. O aumento da produção nacional estimulou igualmente a redução de importações do frango congelado, que em tempos vinha de países tão distantes como o Brasil. Há 4 anos atrás, o país importava legalmente, repito, legalmente, cerca de 16 mil toneladas. Portanto, a cota era de 16 mil toneladas e era frango inteiro. Nos últimos anos, esta quantidade de cotas reduziu e nos últimos anos estamos a ter uma cota de 3.500 toneladas. Quando se fala de criação de frango e processamento, a província de Nampula é uma das referências, estando neste momento com uma produção que cobre 75% das suas necessidades. Estamos a produzir agora 16 mil toneladas de frango, mas precisamos de 22 mil, considerando estática a população. Mas à medida que a população for aumentando, vamos precisar mais e mais e mais. Já precisamos de menos antes, agora precisamos de mais. Por enquanto, o nosso déficit são 6 mil toneladas. Sei que a produção de pintos de um dia vai crescer nos próximos tempos de 9 milhões e 500 mil pintos para 15 a 16 milhões. É um passo para produzirmos mais frango. Mas é preciso também, como dizia o Diretor Nacional de Veterinária, aumentar a capacidade de tratamento de frango, os matadouros. Em Moçambique, o consumo médio de frango por pessoa é de 3,5 kg por ano, contra o ideal de 6 a 7 estabelecido a nível internacional. Apesar dos incentivos estabelecidos pelo governo na importação de matéria-prima para a produção de ração, os avicultores em Nampula dizem que continua caro produzir frangos e pintos. Localizada a cerca de 20 km da cidade de Nampula, esta farma de capitais sul-africanos e zimbabuianos tem a cadeia completa que vai da produção de ovos, incubação, produção de pintos, frangos, abate, processamento, distribuição e sem deixar de lado a produção de ração usada para alimentar as aves. Anualmente produz cerca de 6 mil toneladas de frango e 25 mil toneladas de ração. E os nossos maiores constrangimentos têm vindo na produção de ração, que é muito complicado termos a matéria-prima localmente. E tem que ser importada, por exemplo, a soja 47 tem vindo do Malawi e do Zimbábue. Com uma produção média de 60 mil ovos por dia, uma outra farma localizada no distrito de Rapal, província de Nampula, queixa-se igualmente da qualidade da ração. Essa ração que estamos recebendo agora, a qualidade não é tão boa e isso também tem contribuído negativamente para a nossa produção. Então, nosso objetivo é cada vez mais aumentar a capacidade para podermos abranger outras zonas, porque não queremos só trabalhar aqui em Nampula, mas queremos também entrar em outros pontos da província, assim como do país. Num país onde as perspectivas econômicas e de negócios apontam para o distrito de Palma, na vizinha província de Cabo Delgado. A Novos Horizontes já está a firmar parcerias de forma a fornecer insumos avícolas e ter também lá avicultores integrados, como nós temos feito aqui um modelo em Rapal. Em Palma já estamos a fornecer a AFS, que
presta serviços para a Anadarko e a CMC também que está a fazer construção lá. Saímos esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. O Presidente da República chegou ao fim do dia de hoje a Moscovo, capital da Rússia, para uma visita de 3 dias. Moçambique quer tirar vantagens do potencial da Rússia ao nível econômico, mas também na área de defesa e segurança. Foi depois de 17 horas de Moscovo e 16 de Maputo que Filipe Nyusi desembarcou na Federação Russa para uma visita oficial. A primeira de um chefe de Estado moçambicano após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991. Após a chegada, o chefe de Estado reuniu-se com a sua delegação e com os empresários que o acompanham e deixou claro os objetivos que pretendem se alcançar com esta visita. Todos vão falar de gás, mas todos não vão fazer gás. E também há uma outra questão. Distraímos-nos com o gás e perdemos alguns negócios que são simples e com rendas rápidas, se calhar, e ficamos nesses de esperar depois depender de terceiros. Se o terceiro vai, depois ainda se vai vender aquele, depois discutimos conteúdo local, passamos tempo agora, se calhar, se estivermos a produzir ovos e vender a essas pessoas que levam tanto tempo, podemos avançar rápido. Mas eu queria que aqui esse país tenha um grande potencial na área de transporte. Precisa de ver isso, seja marítimo, ferroviário. Prakash Ratilal visitou a Rússia pela última vez em 1987 como membro do governo. Diz que hoje há que tirar vantagens da experiência da Rússia no negócio de gás e petróleo. Era um quadro completamente diferente. Nós mudamos, a Rússia também mudou, na altura era a União Soviética. E agora estamos a olhar as coisas numa perspectiva de mercado. E o mercado significa pôr as coisas corretamente. Cada parte contribui com o que tem, o que não tiver vai procurar em terceiros e viabilizar o negócio. E neste caso procurar valências que existam no setor do gás. Eu creio que é uma grande oportunidade, não o core business do gás, mas nos serviços complementares para prestação de serviços à indústria de gás. O PCA da LZ de Moçambique também está na Rússia à procura de financiamento para projetos de produção e transporte de energia. Primeiro, no componente de produção de energia, na base de centrais solares, eólicas e hídricas de menor capacidade, 30, 40, 50 megawatts, que nós identificamos nas províncias de Zambézia, Niassa e Sofala. A segunda tem a ver com linhas de transporte de energia. Uma delas é Maputo-Salamanca, 275 kV. A outra é Nampula-Angocha, 110 kV. Portanto, são projetos de produção e de transporte de energia que nós queremos cooperação com a empresa russa. Salim Abdullah é outro empresário que está à procura de oportunidades de negócio neste mercado. A Rússia está muito interessada a entrar de novo no mercado africano. E Moçambique é um país que eles estão a olhar com muita vontade de voltarem a participar. Sentem que perderam o seu espaço em Moçambique. Há sanções aplicadas à República Russa, à Federação Russa, e temos que ver como empresários que impacto isso pode ter nos nossos negócios, nas transações que temos com outros blocos ou outros países da Europa, Estados Unidos, da Ásia. Nos últimos 28 anos, a política externa da Rússia colocou a África de lado. Agora, a Rússia volta a ter interesse no continente e, por isso, Moçambique quer aproveitar esta nova onda para tirar vantagens econômicas. Mas não só. Francisco Manlhade, Pedro Amba, de Moscou, para a STV. Moçambique quer que o apoio russo, ou melhor, Moçambique quer o apoio russo para melhorar e modernizar as forças de defesa e segurança. Por isso, este é o tema central da visita do Presidente da República à Federação Russa de questões econômicas, segundo a Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Manuela Lucas. Nós temos uma história com a Rússia. E a história que nós temos é realmente em várias áreas, não é? Mas sobretudo na área de defesa e segurança. E por ver este potencial da Rússia na área de defesa e segurança, é por isso que vamos ver que a composição da nossa delegação, Sua Excelência Presidente, traz também Sua Excelência Ministro de Defesa Nacional. Então é também uma grande área que nós vamos explorar
para trabalharmos com a Rússia. Eles em algum momento ficaram muito fechados para questões internas e não iam muito, quer dizer, não viraram muito para a África. Agora, se vocês repararem, este ano, 2019, é o ano da África, que vai culminar com a cimeira que vai ter lugar em outubro, África-Rússia. Já houve vários eventos que já tiveram lugar, tiveram aqui os parlamentares, então realmente eles estão a se abrir para a África, para o continente africano. Então eu tenho a certeza absoluta que Moçambique vai ser, é o potencial, ele está virado para Moçambique e vimos também preparativos, a parte russa estava muito entusiasmada com esta visita do presidente Filipe Jacinto Inhosse. O partido AMUSI é o único dos extraparlamentares que foi apurado para concorrer nas eleições gerais de 15 de outubro. Uma verdadeira aventura para uma organização política sem expressão e nem condições financeiras. AMUSI em mácua significa família e há 4 anos que surgiu em Nampula um partido político designado Ação de Movimento Unido para a Salvação Integral, abreviadamente conhecido por AMUSI. Sem muita expressão, verdade é que este é o 4º concorrente para as eleições gerais, legislativas e para as assembleias provinciais que entra para a corrida com outros 3 principais partidos políticos. Um partido que não tem 5 anos, vai às eleições com candidato a presidente da República. Isso para nós é motivo de muita força, é motivo de muita alegria e de ganho, né? Então, falando dos preparativos, como pode perceber, nós concorremos às províncias todas do país, as assembleias, portanto, a Assembleia da República, e concorremos em Nampula a assembleias provinciais, concorremos em África, aquilo que se chama da diáspora, concorremos igualmente o resto do mundo. O candidato do partido AMUSI critica, no entanto, a demora na disponibilização de dinheiro público direcionado aos concorrentes apurados para as eleições, o que baralha sobremaneira a preparação para o início da campanha eleitoral. A mesma lei hoje não está sendo cumprida por parte da Comissão Nacional de Eleições, sobretudo o Ministério das Finanças, porque de acordo com a lei, 21 dias antes de começar a campanha, os partidos devem receber os fundos para a campanha. Esta é uma questão plasmada pela lei e agora estamos a fazer hoje 20 dias, né, que a Comissão Nacional de Eleições, junto das Finanças, não está a desembolsar estes valores. Valores sem os quais o partido AMUSI não estaria em condições de entrar na campanha eleitoral em igualdade de forças com os seus adversários diretos. O STAI na Zambésia está a intensificar a campanha de educação cívica eleitoral rumo às eleições gerais que se avizinham. Mais de 600 agentes de educação cívica eleitoral estão no terreno a disseminar mensagens que visam convidar os eleitores a se dirigirem às urnas no dia 15 de outubro. Os agentes de educação cívica eleitoral ao nível da província da Zambésia estão a intensificar ações de mobilização que visam persuadir os pouco mais de 2 milhões de eleitores a afluírem às urnas no próximo dia 15 de outubro. De acordo com o diretor provincial do STAI da Zambésia, quando faltam cerca de 10 dias para o término da campanha, os agentes de educação cívica eleitoral estão a intensificar a mobilização. E este agente de educação cívica tem a missão de massificar a educação cívica eleitoral, isto é, disseminar as mensagens de educação cívica eleitoral ao eleitorado, de forma a esclarecer os potenciais eleitores a votarem no dia 15 de outubro do ano em curso. Entretanto, a província da Zambésia prepara-se para formar 25 mil candidatos a membros das assembleias de voto. Também está em curso o recrutamento de agentes eleitorais, que são os formadores nacionais para os MMVs, os formadores provinciais para os MMVs e os membros da mesa de voto, que serão os responsáveis
pelas operações no dia 15 de outubro. Paralelamente a essas atividades, está em curso também a mobilização de recursos financeiros e materiais, tudo com vista a assegurar que as eleições do dia 15 de outubro se realizem com a sua maior normalidade. De acordo com o plano operativo do Estado da Zambésia, nas eleições do próximo dia 15 de outubro, a província vai contar com pouco mais de 3.000 mesas de assembleias de voto. Vamos olhar o mundo. Mais de 100 migrantes do navio Open Arms continuam a deriva no mar Mediterrâneo há 18 dias. O governo da Itália recusa-se a pagar qualquer preço para levar os migrantes à Espanha. Faz 18 dias que 107 migrantes provenientes de África encontram-se a bordo do navio resgate Open Arms, à espera de um porto seguro europeu. Open Arms está ao largo do porto italiano de Lampedusa, mas impedido de desembarcar os migrantes. A Espanha já manifestou o interesse de acolher alguns migrantes do Open Arms, mas o problema tem a ver com os custos de deslocação. O Open Arms diz que seria arriscado que o navio desse volta para a Espanha, quando as condições dos migrantes estão cada vez piores. O Open Arms sugere que a Guarda Costeira da Itália forneça voo aos migrantes para a Espanha. Mas o governo da Itália nega pagar qualquer fatura pela deslocação dos migrantes. Por que é sempre Itália para barcos espanhóis, franceses, noruegueses, alemães e ingleses? Todos vêm para a Itália, com menores que não são menores e doentes que não estão doentes. Nós somos boas pessoas, humanitárias e cristãs, mas não somos tolos. Disse Matteo Salvini, o ministro do Interior da Itália, que apela a uma resposta coletiva da União Europeia para a solução da crise humanitária no Mediterrâneo. A chefe do executivo de Hong Kong criou uma plataforma de diálogo após protestos pacíficos que envolveram 1,7 milhões de pessoas. Além de exigirem o cancelamento definitivo da lei de extradição, os protestantes de Hong Kong passam a exigir o sufrágio universal. O governo de Hong Kong apreciou os últimos protestos que juntaram 1,7 milhões de pessoas pelo fato de terem sido pacíficos. Sendo assim, o chefe do executivo, Carrie Lam, diz estar esperançoso que se possa encontrar uma solução para a instabilidade política em Hong Kong, tendo anunciado a criação de uma plataforma de diálogo. Carrie Lam convida os manifestantes a expor suas preocupações de maneira pacífica. Desde junho que os residentes de Hong Kong protestam contra a proposta de lei de extradição para a China. Os residentes de Hong Kong receiam que os detidos, quando levados para a China, possam receber um julgamento parcial. Ultimamente, os protestantes também têm exigido um sufrágio universal para a eleição do governo de Hong Kong, bem como uma investigação imparcial sobre a atuação da polícia. O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte apresentou hoje a sua demissão após divergências entre dois partidos que formam a coligação que governa a Itália. A decisão de Conte já era esperada, uma vez que no dia 8 de agosto o ministro do Interior Matteo Salvini quebrou aliança entre o seu partido Liga e o Movimento 5 Estrelas, que formavam a coligação no poder. Salvini acusou o Movimento 5 Estrelas de atrasar o desenvolvimento da Itália, quando inúmeras vezes estaria chumbado projetos políticos da Liga. Com a sua demissão, a Itália terá de antecipar as eleições numa altura em que as sondagens de voto colocam o partido de Matteo Salvini em vantagem com 38% das intenções de voto. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã 24 graus de máxima e 18 de mínima, 24 também de máxima no Xai-Xai e 17 de mínima. Inhambane irá registrar uma máxima de 25 graus e uma mínima de 18. No centro do país, 25 graus de máxima para Tete, 18 de mínima, 23 graus de máxima para Chimoio e 13 de mínima. Beira, cidade aniversariante, 24 de máxima amanhã e 18 de mínima, 26 graus de máxima em Quilimane e 17 de mínima.
No norte do país, 23 graus de máxima para Lixinga e 10 de mínima, 27 graus de máxima em Pemba e 19 de mínima, 27 também de máxima em Nampula e 16 de mínima. Até já. Bem-vindos a mais um bloco informativo no Jornal. A cidade da Beira completa hoje 112 anos da sua elevação a esta categoria. O edil da autarquia, Davis Simango, diz que o aniversário deve servir de momento para refletir sobre a reconstrução de uma cidade resiliente. A sede do município esteve nesta terça-feira repleta de gente com um único objetivo: comemorar o 112º aniversário daquela cidade que foi elevada a essa categoria em 1907. Pelo fato de ter sido fustigada recentemente pelo ciclone Idai, o edil da urbe, Davis Simango, considera que o dia deve ser de reflexão sobre a construção de uma cidade resistente a calamidades. O ciclone Idai foi um teste extremamente duro para a nossa cidade e para cada um e as nossas famílias, estabelecendo a sua intensidade sem precedentes, abrindo desafios para novos padrões em termos de riscos e de vulnerabilidade. Davis Simango estima que sejam necessários 300 milhões de dólares para assegurar a proteção costeira e o funcionamento do sistema de saneamento do meio. O sistema de saneamento é outro setor extremamente importante para garantir o escoamento das águas negras na nossa cidade. No que diz respeito ao desenvolvimento da cidade, as bancadas da Frelimo, Renamo e MDM na Assembleia Municipal divergem as suas opiniões. E é de louvar, não é, o esforço que o Executivo tem evitado, não é, apesar da crise financeira, não só dos danos causados pela ciclone Idai, a Idade está a conseguir remar, não é, face a essas situações. São 112 anos, falando de desenvolvimento, não há desenvolvimento nenhum, porque pronto, não é possível desenvolver uma cidade sem as vias de acesso. As estradas estão sendo feitas, mas as valas de drenagem não estão sendo respeitadas. E os construtores ou os empresários estão a invadir as casas das pessoas e não estão a respeitar as valas de drenagem. As celebrações dos 112 anos da cidade da Beira foi abrilhantada por diversas atividades, dentre elas culturais e desportivas. Agora o desporto. O Incomata de Chinavane recebeu e empatou a um golo frente ao Desportivo de Maputo. O jogo foi atípico e marcado por arremesso de pedras, parte de adeptos do Chinavane contra a equipa de arbitragem. Riquito. Sem treinar há 3 semanas, os jogadores do Incomate chegaram ao recinto de jogo cerca de 20 minutos antes da partida e dos da cidade de Maputo, para onde foi enviada uma viatura do clube para convencer os jogadores grevistas a defrontarem o Desportivo e evitar a segunda falta de comparência no campeonato. Sem salário há 3 meses, os açucareiros não se intimidaram e assumiram o estatuto de donos da casa. Sair do meio campo defensivo, procura espaço para... No minuto 10, a equipa forasteira, nesta jogada perigosa, e houve uma primeira intervenção de milagre. Depois, na insistência, Rui fez um remate que foi ao poste. Veio depois o golo dos donos da casa. Para Raquito, remate e a golo! Minuto 12, do meio da rua, Riquito lançou um forte remate que só parou no fundo da baliza de Zé. Germino poderia ter marcado ao minuto 43 neste remate forte. Valeu a intervenção de Zé, que aliviou para canto. Com 1-0 a favor dos açucareiros, terminou a primeira parte. Aos 53 minutos, o Desportivo de Maputo chegou ao golo de empate. Ali está. Cruzamento de Gervásio e Peter, em bom plano, cabeceou certeiro. As duas equipas procuraram desfazer o empate, mas com o marcador a indicar 1-1 terminou o jogo.
parabenizar os jogadores, aquilo que fizeram, foram espetaculares, foram brilhosos. Desde que jogamos com o Teste África, a equipa praticamente ainda não se fez nenhum treino. Acaba o jogo, os jogadores vão para as suas casas. Tivemos que resgatá-los para virem jogar. Não quero fazer comentários do jogo e cada vez tenho menos vontade de fazer parte deste círculo. Assim não pode ser. Assim não pode ser. Com o fim do jogo surge outro espetáculo feio, protagonizado pelos adeptos do Chinavani, que arremessaram pedras e impediram com que a equipa de arbitragem saísse do retângulo de jogo. A segurança e a polícia destacada ao local teve dificuldades para tirar os árbitros em segurança. Também muito contestados pelo público. O Ferroviário de Maputo começou a defesa do título com uma vitória por 38-100 diante da equipa do Instituto Superior Politécnico de Tete na Liga Mosal. 12 anos depois, Tete, através do Instituto Superior Politécnico de Tete, regressa à mais alta competição de basquetebol nacional e calhou, em teoria, com o adversário mais complicado, o campeão nacional. O Ferroviário de Maputo entrou forte na abertura da primeira jornada da Liga Moçambicana de Basquetebol Mosal e na primeira parte venceu 15-63, o espelho do desnível entre as equipas. Melvin carregava o ISPT e dava nas vistas pela irreverência e o Ferroviário mal conseguia travar suas jogadas, que certamente aprendeu quando passou pela formação nos Locomotivas. Nada que incomodasse o todo-poderoso Ferroviário, que impôs uma vitória no terceiro período, com o marcador a apontar 26-80. No quarto e último período, o Ferroviário estava mais confiante e destruiu a moral do Instituto Superior Politécnico de Tete com 2 triplos seguidos de Baggio. No final do jogo, o placar mostrava 38-100 a favor dos Locomotivas. Eu digo que a primeira vez, depois dos 12 anos, já vindo para aqui, temos melhorado muita coisa, que é a transição de bola, o processo defensivo, os contra-ataques e melhorar mais no sentido de mais concentração nos meninos. Foi um bom jogo, faço uma avaliação positiva, porque entramos com o pé direito, entramos a ganhar e estávamos a precisar disso. Acredito que é para motivar, vai motivar mais a equipe para os próximos jogos e estamos de parabéns, entramos com o pé direito. Fique com a atuação de Yunat e Charlize, concorrentes do Mos Kids Talents para a categoria de teatro.